Nossa atenção tem sido explorada por uma indústria muito poderosa, de uma sofisticação tecnológica sem precedente na história humana. Você já sofreu por falta de atenção ou concentração? A falta de atenção, a falta de concentração já foi uma pauta na sua mesa de casa, no café da manhã, com sua família, com sua esposa? Você está sempre desatento? Esse é um problema da nossa época. Falta de atenção. Muitas pessoas estão vivendo a falta de atenção e não sabem como lidar com isso. Não sabem por que tem essa falta de atenção. Muitos vídeos bombaram ultimamente a respeito do TDAH. E muitas pessoas acabam se identificando com esses sintomas e achando que tem TDAH, que tem a falta de atenção, tá cada vez com uma falta de concentração. E eu quero falar sobre esse tema nesse vídeo hoje. Por que a gente tem tanta falta de concentração? Eu vou reagir a um vídeo de um pesquisador dos Estados Unidos que criou um livro que é uma pauta assim super quente, mas que poucas pessoas estão falando. Hoje muita gente acaba falando pela via da dopamina, mas eu quero falar sobre uma via mais comercial e uma via da psicologia, o olhar da psicologia para essa falta de atenção, que não é apenas dopamina. Sim, existem os fenômenos de dopamina, mas existem outros fenômenos que pode ser o motivo que está te causando essa falta de atenção e não é um problema de TDAH. Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Aproveita e fica comigo até o final, porque no final eu vou trazer algumas reflexões para você colocar em prática. É um tema muito importante, tanto para a sua vida, para os seus familiares, para os seus queridos. Já aproveita e se inscreve nesse canal lá, sem mais enrolação. Uma palavra nova para poder definir essa situação que você considera preocupante com relação ao sequestro da atenção. Na verdade, é uma palavra nova, mas também é uma palavra antiga. Ou seja, teve um grupo de psicólogos, inícios do século XX, que estudaram a psicologia humana por meio da auto-observação, né? E um deles foi Edward Titchener, e ele pensou muito na atenção humana. Ele achava que poderia se estudar a atenção com atenção reflexiva. Ou seja, essa palavra que ele inventou nesse momento, 1902, acho, essa palavra foi intensity. Quis dizer que prestar atenção à atenção mesma. Nossa coalizão de artistas, escritores, educadores, outros humanos, decidiu recuperar essa palavra da história e trazê-la pelo momento atual, né? Porque estamos no momento em que a gente precisa prestar atenção à nossa atenção. Nossa atenção tem sido explorada por uma indústria muito poderosa, de uma sofisticação tecnológica sem precedente na história humana. Então, a gente tem que falar, a gente tem que estudar a atenção, e por isso que a gente decidiu usar essa palavra pelo livro. O psicólogo que ele falou, né, é o Titchener. Então ele estudava a atenção pela metodologia da introspecção. Então você presta atenção nos mecanismos da sua própria atenção, você começa a prestar atenção de como você funciona para você entender os seus mecanismos. Na época a gente achou que assim não é um modelo para a gente generalizar, porque cada pessoa, se a gente pegar uma pessoa individualmente, cada um vai ter uma característica. Por exemplo, algumas pessoas têm um transtorno de déficit de atenção. Algumas pessoas têm uma atenção fenomenal, conseguem passar horas com muita atenção. Uma pessoa que tem superdotação, altas habilidades. Então, se ela só identificar, olhar para dentro e falar, olha, minha atenção é muito boa, ou olha, minha atenção é muito ruim, vai ser enviesado. Então, os métodos do Titchener não eram tão interessantes assim para a gente generalizar. No entanto, a ideia, o conceito que ele traz aqui é, nós precisamos voltar a nossa atenção para a nossa atenção. Nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. A gente precisa prestar atenção no que está realmente atrapalhando. Por que eu estou ficando com menos atenção? Por que eu estou tendo falta de atenção? Por que eu estou tendo dificuldade de concentração? Cada pessoa vai ter um motivo, mas também nós temos uma visão global do que está atrapalhando, que ele vai falar mais nesse vídeo, a gente vai assistir para entender o que realmente está causando a nossa
falta de atenção. O nome do grupo que você lidera é Amigos da Atenção, e ele só faz sentido em contraposição a um outro conceito que a gente vê por aqui, que é a economia da atenção, onde diversas empresas criam ferramentas como redes sociais, plataformas de streaming, com ferramentas e artifícios para fazer com que a gente não tire os olhos da tela. Tanto é que elas criam nomes e métricas como tempo de tela, engajamento, alcance. E tudo isso, o ativo principal é a atenção. Só que você mesmo disputa de qual atenção a gente está falando. Porque a atenção que elas lidam é aquele conceito criado por psicólogos e em ferramentas de militares que notam, sobretudo, qual que é a nossa capacidade humana de olhar para uma máquina. Afinal de contas, o que as Big Techs estão tirando da gente e vendendo por aí se não é essa atenção que elas mencionam? Sim. Antes dele responder, eu vou trazer esse conceito aqui também, que é muito, muito interessante pra gente. A economia da atenção. É até curioso porque eu tô fazendo esse vídeo e tô querendo a sua atenção para assistir. Eu quero que você preste atenção aqui em mim, você me dá um pouquinho da sua atenção. Eu vou ter um ganho, você vai ter um ganho. Eu tô trazendo uma informação de qualidade para você, você tá me fornecendo a sua atenção. Só que quem tem o maior ganho é o YouTube. Por quê? Ele está recebendo uma quantia exorbitante de dinheiro pela sua atenção. Vão aparecer anúncios, tem pessoas que pagam o YouTube Premium. Então a sua atenção, ela virou uma mercadoria. A nossa atenção, ela é uma mercadoria. Nos próximos vídeos que eu vou trazer sobre essa série de atenção, também vai ser interessante. Por quê? Eu comecei a refletir historicamente, porque a atenção é o bem mais precioso que todo ser humano tem, não importa a época. A gente fala muito da economia de atenção hoje. Sim, existe isso, porque a nossa atenção está sendo sugada, roubada, porque se a nossa atenção não está com a gente, ela está em algum lugar. No entanto, se a gente olhar no século XIX, no século XX, no século XVIII, a gente olhar para um padeiro, a gente olhar para um ferreiro da época, o que ele queria? Ele queria que o produto dele ou as ações dele roubassem ou pegassem o máximo de atenção. Quanto mais pessoas olhassem para aquele objeto, para aquela ferramenta, olhassem para ele, para o produto dele, quanto mais atenção fosse dada para esse produto, mais ele ia ganhar dinheiro, ele ia conseguir recursos e ele transformaria essa atenção em dinheiro. As Big Techs potencializaram. O que são Big Techs? Essas grandes empresas, elas potencializaram essa forma de manipulação e de ganhar dinheiro e de manipular a nossa atenção. Manipular não necessariamente negativa, manipular no sentido de pegar e movimentar, utilizar a nossa atenção. Não é à toa que hoje cada vez mais nós temos menos e menos atenção. 2, 3, 4 segundos. O discurso popular nos Estados Unidos sobre a atenção é maiormente no attention span, né? Janela de atenção. Essa maneira de pensar na atenção tem uma história segreda, né? Surgiu da história de uma tradição de psicólogos trabalhando em laboratórios patrocinados pelas forças militares dos Estados Unidos e Inglaterra. Eles tinham um objetivo, né? Maximizar a habilidade de soldados em atirar em aviões e detectar ameaças numa tela de radar. Isso é atenção, essa vigilância cibernética, né? Entre pessoa e máquina, mas é um tipo só da atenção humana. O problema é que agora essa maneira de pensar em atenção tem dominado nossa cultura, nossa sociedade, nossa política. Por quê? Porque essa maneira de gerar atenção entre máquina e pessoa, isso é o que a economia de atenção, uma frase que a gente não gosta demais, a gente tem uma alternativa, mas isso é que essas máquinas, essas plataformas geram em nós. Então, a ideia importante é que a atenção é muito, muito, muito mais ampla do que attention span, ou janela de atenção. Uma máquina não pode medir, nem pode gerar
tipos de atenção como carinho, imaginação, criatividade ou amor, né? Tem vários tipos de atenção, todo um universo da capacidade humana que não pode ser medido, não pode ser gerado por uma máquina. E a gente acredita que nesse momento, quando nossa atenção de máquina, digamos, está sendo explorada, a gente tem que ampliar nosso pensamento sobre a atenção para saber o que estamos protegendo. E o que a gente está protegendo é nossa humanidade. A atenção é a matéria da experiência de ser humano. E isso vale ser... Nossa, que frase linda! A atenção é uma experiência, é a base da experiência humana, né? E aí, pegando um outro aspecto da atenção que eu nem tinha pensado, faz muito sentido, muito sentido. Tô até arrepiado aqui, achei interessante isso. A atenção, ela também está relacionada às nossas relações sociais. A gente vai reduzindo a atenção, a gente vai perdendo a nossa concentração e as nossas relações sociais, elas acabam sendo reduzidas, diminuídas. Por exemplo, você vai para um bar, um restaurante para encontrar seus amigos, todo mundo no celular, mexendo no celular. Você vai encontrar sua família, todo mundo no celular. Eu me lembro, eu gosto sempre de contar esse caso. Estava com minha avó, estava todo mundo ali na sala de jantar no Natal. Eu e meus primos, né? A gente espera assim, os primos vão estar todo mundo conversando, vão estar trocando ideia. E minha avó mexendo no Instagram, rolando o feed. Minha avó rolando o feed. Então, olha o nível que chegou a atenção. E quanto mais velho você é, você vai tendo mais dificuldade de lidar em transicionar de esferas, em ambientes. Por exemplo, mesa de jantar, não vou ficar mexendo no celular. Então, se eu mexer, eu já guardo ele rápido. Então, os adolescentes, adultos mais jovens, eles já estão percebendo isso, esse efeito, tá? Mas um outro ponto é como a gente perdeu nosso atenção, dar atenção aos outros. A gente está tão apressado, a gente está vivendo um mundo tão correria, que a gente está perdendo a nossa capacidade de prestar atenção, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de viver e de experienciar tudo isso, experienciar o amor, o carinho, as relações sociais, o namoro, porque está tudo envolvendo o quê? Tela, algo que rouba a atenção, está permeado. E a atenção, presta bem atenção aqui, isso aqui é um dos pontos mais importantes desse vídeo. A atenção é um jogo de subtração. Você não tem atenção infinita. A atenção, ela vai reduzindo. Você acorda com um nível de atenção e ela vai reduzindo ao longo do dia. Não é à toa que de noite a maioria das pessoas tem muita dificuldade de executar, de pensar, de ler um livro profundo, de estudar, né? Temos guerreiros aí que são concurseiros, que estudam e conseguem entregar, mas a grande maioria das pessoas realmente vão ter certa dificuldade de ter atenção. Então a nossa atenção é um jogo de subtração. E aí, quanto mais tempo você fica na tela, mais você vai perdendo a sua atenção, mais você vai perdendo a sua concentração, tanto no nível curto, quanto no nível de longo prazo. Quanto mais tempo a gente ficar nisso, pior vai ficando a nossa atenção. Só mais um ponto aqui, ultimamente eu estou percebendo que eu estou com mais dificuldade de atenção, e eu tenho consumido mais conteúdos, porque eu estou produzindo mais vídeos, estou produzindo mais materiais, então eu fico buscando referências, e eu percebi uma queda da minha atenção, minha capacidade de manter a atenção. Então já há um alerta para mim, e eu quero que seja um alerta para você. Presta atenção em como está a sua atenção, capacidade de metacognição. Nós precisamos prestar atenção em como anda a nossa atenção. A questão política dos Estados Unidos, especificamente a Donald Trump. Trump é um mestre da atenção. Ele consegue capturar a atenção global usando estratégias as mais diversas, inclusive conflitos armados. E ele está no segundo mandato. Então, eu fiquei pensando, qual é a reflexão sobre alguém que domina a atenção como ninguém, né? Fez uma carreira baseada na possibilidade de se capturar a atenção e como político usa a captura da atenção como a sua principal ferramenta. Qual que é a avaliação de vocês sobre Donald Trump?
Se a economia da atenção fosse uma pessoa, seria Donald Trump, né? Ele é um mestre do sistema, mas também é um produto dele, né? Então, vimos nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, a lógica da economia da atenção é uma lógica corrosiva e com fins lucrativos, dominado pelas empresas. Essa lógica invadiu a nossa política. Então agora, com uma pessoa assim, como presidente, a gente tem uma política de capturar a atenção, né? Essa é a lógica central da política pública desse presidente. Então, nossa política virou uma série de espetáculos sem sentido e vergonhosos, né? Então, essa é a consequência de deixar esse modelo de negócio invadir a nossa vida política. Tem consequências ruins. Mas aproveitando então, Pira, Um ponto muito chave. O Trump é o mestre da atenção, né? Ele disse assim, se a gente pudesse dizer, tivesse um símbolo, tivesse um desenho, esse desenho seria o Trump, como a economia da atenção. Por quê? Deixando de lado essa questão política, mas a gente olhar na capacidade dele ao longo do tempo, ele sempre foi muito bom em lidar com a atenção, em pegar a atenção para ele, em sempre estar no auge. E se a gente for olhar as pessoas, se a gente for olhar a questão política, ele sempre é um cara que está sempre sendo falado, porque ele mexe com a loucura, ele faz coisas que ninguém espera, ele mexe com o absurdo, ele é absurdista. Então ele mexe com absurdos, faz absurdos, e a gente fica, o que está acontecendo? Então é um mestre, é um ilusionista, ele consegue pegar a atenção e tirar a atenção de um ponto e colocar em outro. Ele consegue pegar a atenção de um ponto que é complexo demais e colocar em outro. E aí ele mexe nisso como? É um xadrez. Jogando com as pessoas, jogando com guerras, jogando com economia, com riqueza, colocando tarifas. Enfim, eu não sou um politólogo para dizer, nem sou um cara que eu possa avaliar tanto profundamente o Trump. Mas pelo que eu observo, eu acompanho, sim, ele é um cara que consegue mexer com esse jogo da atenção. E se você tem essa dificuldade de atenção, eu creio que você precisa aprender a cuidar da sua atenção. Se você é uma pessoa que sente que precisa melhorar a atenção, não está conseguindo cuidar disso sozinho, eu tenho um programa de performance comportamental para pessoas que têm mente intensas, pensam para todo lado, não conseguem colocar a atenção no lugar adequado, não conseguem construir. Eu vou trazer alguns exercícios aqui no final para você aplicar, para você prestar atenção, mas a gente pode ter ajuda. Se você quiser a minha ajuda, entre em contato comigo. Eu tenho um programa para ajudar pessoas que têm dificuldades tanto em atenção, querem crescer seus negócios, mas têm uma mente muito intensa. Se você é esse tipo de pessoa, se considera que precisa de soluções, precisa resolver, já não deu conta sozinho até aqui, que você não está conseguindo lidar com esse jogo de atenção e concentração, eu quero te convidar a entrar em contato comigo, entrar em contato no meu programa, que vai ser um prazer te ajudar. Voltando aqui para a parte prática, a atenção é um jogo de subtração. E nós perdemos a nossa capacidade de nos observarmos. Se a gente não se observa, se a gente não entende o que está passando dentro da nossa mente, quais são os drenos da nossa atenção, então a gente vai perder ela cada vez mais. Eu chamo isso de imposto comportamental. A gente vai tendo um imposto comportamental tão grande que é difícil a gente ter uma lucratividade comportamental. A gente executar os comportamentos chaves para a gente executar os comportamentos de crescimento. Então, o que você vai começar a fazer a partir de agora? Você vai começar a prestar atenção na sua atenção. Coloca no papel, no caderno, como anda a minha atenção hoje? Dia tal. Minha atenção está fraca e eu não estou conseguindo prestar atenção por 10 minutos. Como eu vou treinar a minha atenção? Você pode treinar com a meditação e não precisa ser a meditação clássica. Você pode só respirar fundo todos os dias, tirar um momento de fazer 10 respirações profundas. Pode ser no banheiro ou acordar. Não tenho tempo. 10 respirações você tem tempo. No transporte, respira no transporte.
Dirigindo, começa a treinar prestar atenção na sua atenção. Prestar atenção aonde os seus olhos estão, para onde você está atencionado. Então, a palavra-chave aqui é perceber a sua atenção, observar e dar mais atenção para a sua atenção, porque é isso que vai fazer você evoluir, isso que vai fazer você chamar mais atenção, e não estou falando do modo negativo, de ser uma pessoa que chama muita atenção, estou dizendo no seguinte, a atenção ela é igual economia. Se você quiser aumentar suas economias, você vai precisar desenvolver mais atenção. Eu sou o psicólogo Pedro Tete. Se você gostou desse vídeo até aqui, eu te peço para deixar o like e se inscrever nesse canal, que é um grande prazer estar conversando com você. Um grande abraço e até logo. Até mais.